Segunda classificação, quando a supremacia do ato. Ato de império, ato de expediente e ato de gestão. Vamos lá. Atos de império são aqueles em que a administração pública impõe a sua posição. O nome diz ato de império, né? A administração ela coloca algo a você, ela estabelece algo para você, tá? Por exemplo, a partir do momento que ela faz uma interdição de algo seu, ou ela te multa, né, um direito seu que ela interdita, consequentemente ela está realizando um ato de império, se coloca numa posição suprema em relação a você. Por isso, quanto à supremacia do ato. Quando você fala em atos de expediente, são aqueles atos meio, atividades meio, não são a finalidade a ser atingida, mas são as atividades que ocorrem dentro da administração para que aquele processo tenha um fim. Então, por exemplo, despachos internos, nenhum despacho necessariamente, tá? Cuidado com a palavra despacho, eu tenho que ter esse cuidado também. Mas quando você tem uma realização interna de despachar um documento de um departamento para outro, o recebimento, a entrada de protocolo, a saída de documento, aqueles atos internos, para que faça apenas que o processo tenha andamento. Mas não é a definição do processo, e sim apenas aquilo que tem que fazer para que chegue-se ao resultado. Normalmente, atos de expediente são executados por aqueles que não possuem o poder decisório dentro da administração pública. Então, a função deles é meramente servir, atender e fazer a sua parte dentro daquela engrenagem maldita que é a administração. Beleza? Talvez um pouco polêmico seja o ato de gestão. Porque, na verdade, existem duas doutrinas, duas escolas. A primeira escola, que é um pouco mais comum de se entender, ela define que ato de gestão não é um ato administrativo. Ela diz para você que ato de gestão é um ato da administração. Tem uma diferença. Porque o ato administrativo necessariamente é regido pelo direito público. Supremacia do interesse público, supremacia da própria administração pública em relação à reposição do interesse público sobre o seu. Né? Então, quando você fala em ato administrativo, beleza, eu tenho direito público. Quando você fala em ato da administração, é algo realizado com direito privado sendo o principal, sendo o único, aliás, gestor daquela condição. Então, por exemplo, imagina você um particular que tenha uma casa, tenha um comércio, sei lá, uma sala comercial parada e que a prefeitura resolve alugar essa sua sala. Ela se torna a pessoa que vai alugar, né, a pessoa, a administração, quer alugar essa sua sala e ela vai realizar com você um contrato de locação normal, regido pelo direito privado e não pelo direito público. Então, uma parte da doutrina nem aceita ato de gestão como se fosse um ato administrativo, mas outra parte aceita. Então, nada incomum, numa questão de prova, trazer para você atos de gestão como atos administrativos. Isso te mostra que a banca entende, ela segue uma doutrina que entende que atos de gestão são atos administrativos, sim. Apesar de regidos pelo direito privado, você tem a participação da administração se colocando acima, até por uma questão de direitos que ela detém que nenhum contrato privado comum oferece às pessoas. Mas a ideia é, pode ser que apareça, pode ser que não. Que alguns acham que não é um mero ato da administração, não um ato administrativo. Tem outros que dizem que são aqueles que definem o ato administrativo de uma forma mais ampla. Eles vão entender que o ato de gestão também é um ato administrativo. Beleza?